Olá! Hoje a gente vai mergulhar num clássico, né? Quem pensa enriquece, do Napoleão Hill. A nossa base aqui é uma análise bem detalhada do livro, que, olha, resume décadas de pesquisa do Hill com gente como Carnegie, Ford, Edison, figuras gigantes, né? E a nossa missão aqui é tentar entender o que ele descobriu, por que algumas pessoas conseguem acumular riqueza e outras não, segundo a visão dele. Ok, vamos desvendar isso. E a premissa do livro é bem intrigante, né? A ideia de que o pensamento é a força motriz para a riqueza. E olha que o livro é de 1937, mas continua super relevante. O ponto de partida que ele coloca é bem direto. A riqueza começa na mente. Não é só sobre trabalho duro, é a mentalidade. E é aqui que a coisa fica realmente interessante. Quer dizer, ele argumenta que só o esforço bruto não garante nada se a mente não estiver na direção certa. Parece simples, né? Mas como isso funciona na prática? Exato. E o Hill, ele não está falando de mágica, né? São princípios psicológicos bem aplicados. O primeiro é o que ele chama de desejo ardente. Não é só querer, sabe? É tipo uma obsessão, mas uma obsessão positiva, focada. Tem que ser específico, ter um prazo. Pensa no Carnegie com o aço. Era mais que negócio, era o desejo dele. Depois vem a fé e a autoconfiança. Aquela crença firme mesmo, sabe? Na sua capacidade de realizar aquele desejo. Ele via isso como algo que a gente constrói, com afirmações, visualização, tipo ver o sucesso como se já fosse real. E claro, fundamental. Ação organizada e persistência. Tem que ter um plano, né? Estruturado e disciplina para seguir. Mas a persistência, essa é a chave. O Rio notou que a maioria desiste um pouco antes da coisa virar. Lembra do Edison? Milhares de tentativas para a lâmpada. Cada falha para ele era um passo, não um fim de linha. O fascinante aqui é como tudo isso se conecta, sabe? O desejo alimenta a fé, que dá força para a ação persistente. Cria um ciclo. Uhum. Essa parte da persistência, nossa, é muito forte. Mas e o subconsciente? O Rio dá um peso enorme para ele. Como que ele entra nessa equação? Para, tipo, reprogramar a mente para pensar em abundância e não em falta. Isso não soa meio abstrato demais para dar resultado de verdade? Ótima pergunta. Não é abstrato no sentido de ser irreal, sabe? É poderoso porque opera por baixo do radar da consciência. Para o Rio, o subconsciente é como se fosse um terreno fértil, onde a gente planta os nossos pensamentos dominantes. Se a gente planta pensamentos de riqueza, de oportunidade, alimentados pelo desejo e pela fé, ele trabalha para transformar isso em ideias, em planos, em ações. Mas se a gente planta medo, dúvida, ele também trabalha para tornar isso real. Infelizmente, a tal reprogramação é isso. Alimentar o subconsciente de forma consistente com o que você quer. Usando as afirmações, a visualização, são ferramentas para gravar essa nova imagem mental. É sobre identificar ativamente os medos, medo de falhar, medo da crítica, sabe? E conscientemente trocar para pensamentos de confiança, de determinação. Se a gente conectar isso ao quadro geral, a ideia é automatizar padrões de pensamento e comportamento que levam ao sucesso. É mudar a chave de dentro para fora. Entendi, faz sentido. E o conceito de mente mestra, que ele também fala bastante. Parece algo sobre colaborar de forma estratégica, né? Precisamente. A mente mestra, ou mastermind, é a sinergia. Aquela energia extra que surge quando duas ou mais pessoas se unem em harmonia com um propósito claro. Hill via isso como uma fonte de poder exponencial. Pensando Ford com a equipe de engenheiros dele, a soma era muito maior que as partes individuais. Os benefícios são claros, né? Acesso a mais conhecimento, diferentes perspectivas para resolver problemas e, claro, networking, novas oportunidades. É raro ver grandes fortunas construídas por uma pessoa totalmente sozinha. Interessante essa mente mestra, mas, assim, não tem o risco aí de cair no pensamento de grupo? Aquela coisa de todo mundo concordar e ninguém mais questionar nada? A famosa câmara de eco? Excelente ponto. Com certeza o risco existe, se o grupo não for bem gerido ou se faltar diversidade de verdade, né? O Hill falava em harmonia, mas isso não quer dizer concordância cega, sabe? O ideal é que uma mente mestra eficaz tenha debate saudável, pontos de vistas diferentes,
mas todos unidos pelo mesmo objetivo, não só um ficar validando o outro. É um equilíbrio delicado, sim, mas é crucial. Hoje a gente vê ecos disso em grupos de mastermind, incubadoras de startups. A ideia é justamente buscar essa colaboração que gera resultado, idealmente com formas de evitar esse pensamento de manada. Entendi, faz sentido. Então tá, o que tudo isso significa, na prática? Como é que a gente pega essas ideias, que às vezes parecem meio filosóficas, e transforma em passos concretos para alguém que quer melhorar a vida financeira hoje? A ponte para a prática é até bem direta. O desejo ardente vira meta SMART. Específica, mensurável, atingível, relevante e com prazo. Bem concreto. A ação organizada. Isso se traduz em planejamento financeiro, orçamento, controlar os gastos, entender o fluxo de caixa. O básico bem feito. A fé, combinada com a busca por conhecimento, direciona os investimentos. Entender as opções, renda fixa, variável, diversificar, ver o que combina com seu perfil de risco e seus objetivos. E a persistência e o autoconhecimento, bom, eles sustentam tudo isso. É manter a disciplina, aprender com os erros, porque eles vão acontecer, né? E buscar apoio, como uma mente mestra, por exemplo, quando precisar. Não é mágica, não é um truque rápido. É um conjunto de hábitos, de mentalidades que precisam ser cultivados dia após dia. Ok, então, para a gente fechar aqui, a essência do Quem Pensa Enriquece é que essa jornada para a riqueza começa dentro da gente. Com um desejo forte, uma fé que a gente cultiva, um planejamento bem feito, persistência, muita persistência e, muitas vezes, o poder da colaboração inteligente da mente mestra. É um processo, né? Não acontece do dia para a noite. Exatamente. É um processo contínuo. E para deixar uma reflexão final, algo que o Will também toca e que eu acho super válido. Além dessas técnicas todas, ele sugere como o nosso ambiente, sabe? Especialmente as crenças sobre dinheiro que a gente absorve lá na infância da família, como isso molda a nossa realidade financeira, muitas vezes sem a gente nem perceber. Isso levanta uma questão importante, eu acho. Que crença silenciosa sobre dinheiro, talvez herdada, pode estar agindo como um freio aí na sua vida financeira, agora mesmo, sem que você note. Refletir sobre isso pode ser, por si só, um passo bem transformador.